Vamos tentar falar aqui hoje sobre uma distinção entre dois conceitos, esquerda e direita, uma distinção que afeta bastante os ânimos das pessoas. As pessoas brigam muito por essa coisa de esquerda e direita, as pessoas, muitas se rotulam de maneira bastante veemente, outras não gostam de serem rotuladas como esquerda e direita. De fato, é bastante complicado, bastante complexo. Esse vídeo ele vai trazer um trabalho extra em relação aos outros vídeos do canal, porque realmente a gente precisa falar de bastante coisa aqui para entender essa distinção entre esquerda e direita. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem está chegando agora, recomendo se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para ajudar no engajamento, né? Aquele like maroto pra gente. Um comentário se tiver algum adendo sobre o conteúdo, alguma crítica, alguma dúvida. Continuo fazendo vídeos sobre ideologias políticas, começamos agora, inclusive, esse é o terceiro vídeo que eu estou tentando fazer com que a gente entenda essa ideia de ideologias políticas, quais são, o que é necessário, quais os instrumentos teóricos que a gente precisa, e a distinção entre esquerda e direita é uma delas. Então, para deixar bastante claro, eu preciso explicitar que eu me entendo como uma pessoa de esquerda. Eu me entendo como uma pessoa de esquerda já faz muitos anos, eu nunca me entendi, na verdade, como uma pessoa de direita. Porém, já tive aí várias opiniões aí que eu pensava, não, isso aqui é mais de direita, como é que fica essa questão? Então eu vou fazer um apanhado histórico sobre 7 momentos cruciais para a gente entender o que é esquerda e direita e para a gente entender por que não entendemos o que é esquerda e direita. Porque muitas vezes ficamos angustiados quando tentam nos classificar de esquerda e direita e por que muitas vezes as nossas opiniões não condizem com o que a gente vê por aí, por ser esquerda ou ser de direita. Então às vezes alguém te diz que você é de esquerda, mas você vê o que as pessoas que se dizem de esquerda pensam e você não concorda, então você se sente meio agoniado, ou com direita também. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma definição única, não existe um único conceito, um único critério que eu possa aplicar e falar, agora eu sou de direita, você é de esquerda e pronto. Tá? Segunda coisa, não existe uma única esquerda, uma única direita. Pelo contrário, são conceitos que precisam daquilo que a gente chama de escala contextual. Esquerda e direita surgem em diversos contextos e para entender o que é esquerda e direita você precisa entender os diversos contextos, inclusive o seu próprio. Então entender o seu próprio é poder se classificar de esquerda ou direita no seu contexto e entender que se você tivesse nascido em outro período, você talvez participasse da ideologia oposta. Você pode ser de esquerda hoje e pensar, se eu fosse em tal contexto eu seria de direita, ou vice-versa, ser de direita hoje e pensar, não, mas se eu tivesse nascido naquele contexto eu seria de esquerda. Então esse vídeo tem o objetivo de se desvencilhar daqueles que dizem que é fácil e que existe uma única maneira de definir esquerda e direita, e se desvencilhar daqueles que dizem que não faz nem sentido usar o termo direita e esquerda porque tudo é a mesma coisa, ou não tem uma diferença substancial, ou você está muito acima, muito além. Então, na verdade, tem sim como a gente entender melhor, pelo menos, para pensar melhor sobre o tema. Não necessariamente bater nenhum martelo hoje. Então, 7 momentos. Primeiro momento, Revolução Francesa. É aí que surge o termo. Então, existe na Revolução Francesa, para começar a Revolução Francesa, existe aquilo que a gente chama de Assembleia dos Estados Gerais. Em 1789, a França estava em crise, o rei então vai convocar uma assembleia que não era convocada desde 1614 para resolver uma série de questões. Então a Revolução Francesa existia a nobreza, o clero e o povo, o terceiro estado. A gente chama o povo de terceiro estado, que era todo o resto. Então o clero tinha um voto, a nobreza tinha outro, o terceiro estado tinha outro, o clero e a nobreza sempre venciam porque eles sempre tinham os interesses, que era uma minoria de pessoas que exploravam, a maioria que exploravam o povo e tinham sempre os interesses de continuar explorando, então sempre venciam. Existia essa Assembleia dos Estados Gerais, o povo já estava fazendo pressão, o povo queria derrubar, o povo queria a revolução e o povo então, os representantes pelo menos do terceiro estado, sentavam-se à esquerda, né, da Assembleia, então fica esse primeiro momento, surge o termo entre a esquerda, que quer a revolução, e a direita, que quer a manutenção do sistema. Então, veja que a gente tem a ideia de a situação, né, a direita, as pessoas que estão naquilo que a gente chama de status quo, e as pessoas que estão à esquerda, que querem a mudança. Tá? A diferença entre situação e mudança já existia em outros contextos, mas a gente passa a usar esquerda
esquerda para falar da mudança e direita para falar da manutenção do sistema a partir da Revolução Francesa. Mas isso de modo nenhum resume o que é esquerda e direita. Então vai ter um segundo momento, que é quando a revolução já é feita, já é então destituído do poder, já começa a ter necessidade de uma mudança, a mudança já vai acontecer. A direita que defendia então a manutenção dos estamentos, das imunidades tributárias para o clero e para a nobreza, a manutenção da monarquia, e a esquerda que queria então acabar com os estamentos, acabar com os impostos que ficavam todo pro povo, que queria acabar com a monarquia, né? Queria cortar a cabeça do rei, que é literalmente o que acaba acontecendo. Então já foi estabelecido que vai ter mudança. Vai surgir a Assembleia Nacional Constituinte, que é um momento pré-constituinte, onde mais uma vez vão ter assembleias, né? E vão existir agora não mais situação versus oposição, mas aqueles que vão instaurar a reforma, que vão instaurar a revolução, que vai acontecer mudança, mais um grupo que a gente chama de girondinos, que queriam mudanças lentas, que queriam mudanças graduais, que queriam mudanças por meios jurídicos, que queriam preservar as instituições republicanas, que queriam não mexer no sistema de propriedade privada que estava instaurado pré-revolução, e os jacobinos, que são vistos como os radicais. Eles queriam mudanças radicais, eles queriam a democracia de participação direta, eles queriam reforma agrária, eles queriam expulsão ou assassinato dos nobres e do clero. Temos então aí um momento de girondinos e jacobinos, onde existem aqueles que advogam uma mudança lenta e gradual e aqueles que advogam uma mudança radical, uma revolução mesmo, reforma versus revolução. Temos então um segundo momento onde existe distinção entre esquerda e direita. Vamos sair agora da Revolução Francesa, tá? Não sou nenhum especialista, estou só tentando extrair dois momentos em que existem distinções já bastante distintas, inclusive, entre o que é esquerda e o que é direita, mas ninguém vive na Revolução Francesa, vamos ser honestos, então ninguém vai se definir como de esquerda ou direita a partir da Revolução Francesa. Tampouco a terceira definição, então, que é a distinção entre república ou monarquia. Então, né, a gente saiu do período, com a Revolução Francesa, a gente termina o período de absolutismo monárquico, mas ainda vão ter uma série de monarquias constitucionais. A gente já, né, começa a mudar, a própria Inglaterra já tinha mudado em 1688 com a Revolução Gloriosa, enfim, a gente começa a ter monarquias constitucionais e começa a ter certo clamor popular, ou não nem necessariamente popular, mas certo clamor por repúblicas. Então, a esquerda nesse momento representam aqueles que querem república e a constitucionalização. Direita representa aqueles que querem a monarquia e a manutenção dos sistemas tradicionais. Então a gente tem um primeiro momento em que a gente, fora da Revolução Francesa, possui o conceito de esquerda e direita. Monarquia direita, república esquerda. Quarto momento, movimento descolonial, né, que é um termo que muitas vezes é usado, decolonialismo, a gente fala também. Não vou entrar numa discussão mais profunda nesse vídeo, né, com pensadores decolonialistas. Vamos pensar simplesmente que existem colônias, né? A Europa colonizou África, América Latina, enfim, colonizou bastante por aí, e começa a ser contestado se é justo, se é legítimo e se deveria existir essa colonização. Então, nesse movimento de descolonização vai existir esquerda e direita a partir de duas perspectivas. A primeira é da metrópole, né? Então vai surgir uma esquerda na própria Europa, que são pessoas que querem acabar com as colônias, querem libertar as colônias, querem que parem de oprimir lá as pessoas, parem de explorar os recursos dos seres humanos, enfim, né, tráfico de humanos e escravidão e toda aquela coisa que a gente está cansado de saber. Isso é uma esquerda, então, metropolitana, e tem uma direita que, na verdade, quer essa manutenção do sistema colonialista, porque acha que é bom inclusive para os colonizados. Então, existe essa distinção descolonialista. E também a partir das próprias colônias, né? Dentro das próprias colônias vai existir uma esquerda que quer romper completamente os laços com a metrópole, quer romper com as tradições, quer romper com os costumes, com o idioma, com a dependência econômica. Então seria uma esquerda descolonialista a partir dos próprios colonizados, e uma direita que agora que é rompido, né, a ideia de colônia, ainda quer manter boa parte do idioma, da estrutura, das religiões, das relações econômicas. Então existe uma esquerda e uma direita dentro tanto da metrópole quanto da colônia. E essa esquerda e direita pode ser entendida em termos antes da independência das colônias,
colônias, né, entre os que querem manter a colônia e os que querem acabar com a colônia, ou depois, entre uma vez já tida a independência, entre aqueles que querem manter as relações com a colônia e aqueles que querem acabar com as relações para com as colônias. Quinto momento, movimento operário, né? Pensem na Revolução Industrial, pensem em Marx, então, né? Pensem nas fábricas, nas grandes indústrias, nos trabalhadores trabalhando 16 horas por dia, crianças trabalhando em minas de carvão, sem direitos trabalhistas, sem salário mínimo, qualquer contrato era válido, então, por mais desumano que ele fosse, né? Surge o que a gente chama de movimento operário, surgem movimentos socialistas, o que Marx chama de socialistas utópicos, surgem os anarquistas, surge o próprio marxismo, surgem vários movimentos que querem, de certa forma, reivindicar direitos para os movimentos operários, sindicalismo, né, anarco-sindicalismo, uma série de pessoas que estão insatisfeitas com a situação da Revolução Industrial e uma série de pessoas que vão advogar então as liberdades das indústrias, do patrão, a liberdade do livre mercado. Então, quando propõe-se, por exemplo, acabar com o trabalho infantil, vai ter gente que vai dizer que isso é uma violação ao livre mercado, tá? O liberalismo clássico do século XIX é realmente uma defesa disso, é realmente a ideia de que não podem existir intervenções, que as intervenções são ruins, então o salário mínimo, previdência, sindicatos, isso são ruins para a visão de direita, né? Para a visão de esquerda isso é bom. Então uma ideia de sindicalismo, movimento operário, enfim, dependendo do contexto você vai ter ideais anarquistas ou ideais socialistas ou comunistas na esquerda, na direita você vai ter de certa forma ideais conservadores, ideais liberais, no sentido a liberdade da empresa, a liberdade da indústria, dos contratos feitos pelas pessoas, independente das condições. Então você tem um quinto momento entre esquerda e direita. Sexto momento, estado de bem-estar social. Vamos sair do contexto de socialismo, vamos sair do contexto de revolução industrial, vamos entender que o capitalismo de certa forma se adaptou, que o capitalismo de certa forma criou salário mínimo, melhorou a condição dos trabalhadores, aboliu boa parte do trabalho infantil, e daí começa a surgir várias reivindicações, né? Então pessoas, mulheres, negros começam a reivindicar voto, começam a reivindicar melhores condições, porque as condições ainda não estavam maravilhosas, continuam não estando, né? Então começam a reivindicar previdência, começam a reivindicar uma renda básica mínima, uma série de direitos, saúde, educação, estado de bem-estar social. Depois eu vou fazer vídeo só sobre o estado de bem-estar social. Mas então surge uma esquerda que é uma esquerda de estado de bem-estar social, não necessariamente está ligada ao socialismo, ao anarquismo e todas as ideologias que a gente vê no momento anterior. E uma direita que na verdade quer que não exista estado de bem-estar social, porque entende que é violação das liberdades econômicas, é violação dos contratos livres entre indivíduos, violação dos direitos dos mais ricos. Existe uma direita que é contra o estado de bem-estar social. Isso é bastante atual hoje, inclusive, né? A gente já está falando de algumas décadas atrás, mas a gente também está falando de hoje, tá? Então, por exemplo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher são muito associados à direita. A gente chama de neoliberalismo, né? Então a ideia de um neoliberalismo que não tem um estado de bem-estar social, a gente chama de desmantelamento do estado de bem-estar social, porque existia então um liberalismo anterior que tinha certo ideal de estado de bem-estar social e que começa a ser desmantelado. Esquerda, estado de bem-estar social dentro do próprio seio do capitalismo. Então a ideia de que esquerda é socialismo e direita é capitalismo, ela vale para o contexto histórico anterior, mas ela não vale para esse contexto. Então existe o contexto de esquerda capitalista, de estado de bem-estar social, e direita capitalista de neoliberalismo, tá? Então é mais uma distinção possível, entendendo que na esquerda a gente pode até abranger então liberais e até conservadores, contanto que eles defendam o estado de bem-estar social. Mais uma vez eu falei que o tema ia ser complexo, né? Se você se diz liberal, conservador ou socialista ou o que quer que seja, você não está resolvido o problema, né? E no sétimo momento existe o surgimento de uma agenda progressista, nos anos 60, né? Um momento chave dos anos 60 é o maio de 68, que ocorre na França. A frase é proibido proibir, se torna muito popular. Começa a surgir uma proliferação que já vinha de anos anteriores, né? De direitos dos homossexuais. Vamos acabar com a perseguição aos homossexuais, vamos acabar com a perseguição aos negros. É em 64 que vai ter a questão dos direitos civis nos
Estados Unidos, que vai dar igualdade aos negros, que vai dar voto aos negros. Até então eles não podiam votar, e daí a gente surge mais uma vez uma direita, então, que é contra os direitos homossexuais, contra os direitos negros, contra o voto, e uma esquerda que é a favor dos direitos homossexuais, direitos negros. Direito das mulheres, né? As mulheres já tinham conquistado o voto um pouco antes, mas também ainda a questão do direito aos votos das mulheres é relacionada à esquerda e o status quo continua relacionado à direita. A esquerda vai ser a favor da descriminalização das drogas, vai ser a favor da descriminalização do aborto, vai ser a favor do Estado laico. A gente vai ter uma direita aí que então é contra isso tudo, uma direita que está mais preocupada com os valores então mais tradicionais, com os valores mais da sociedade conservadora. Então surge uma associação de uma esquerda então mais liberal, inclusive, né? Liberal no sentido político, no sentido social, não no sentido econômico, tanto que a própria esquerda norte-americana se denomina liberal, né? Os democratas que se denominam liberais, e daí a direita se denomina republicana. Então entende como se a gente não pegar o contexto, né, se pegar o contexto de socialismo, por exemplo, né, pegar o Estado comunista da Revolução Russa, em que a gente tem Stalin, que foi um ditador. Stalin não tem essas pautas de direitos dos homossexuais, direito dos negros, direitos das mulheres, tá? Essas pautas não existem na União Soviética, que é entendida de esquerda, mas é uma esquerda dentro de um contexto, precisa pensar nessa escala contextual. Então essas pautas que a esquerda progressista dos anos 60 tem estão mais próximas do liberalismo, que é visto muitas vezes como de direita, do que do socialismo, pelo menos do socialismo real, não do socialismo de Marx, porque Marx também pode ser relacionado a certos ideais progressistas. Daí eu também não vou falar muito sobre isso, nem conheço tanto assim a ponto de opinar. Mas então existe uma esquerda progressista e uma direita conservadora a partir dessas pautas. Então se a gente pegar os três últimos momentos, eles estão bastante vivos, né? Então um capitalismo versus um socialismo, ou dentro do capitalismo um neoliberalismo ou um capitalismo de bem-estar social, e dentro um conservadorismo que prega os ideais tradicionais e um progressismo que prega todo o direito dessas minorias, homossexuais, etc. Então, né, a gente pega casos hoje, direito das pessoas trans, drogas. Então existe um progressismo que é bastante atual. Então esses 7 momentos, se a gente começar a pensar, eu sei que é bastante conteúdo para uma aula só, e eu sei que é bastante complexo, mas se a gente pegar esses 7 momentos e começar a pensar, a gente começa a ver se você é de esquerda ou de direita, dependendo do momento e onde que você se adequa, para conseguir pensar um pouco melhor o presente. Não precisa bater nenhum martelo agora, que a gente ainda vai pensar bastante sobre essa questão. Então, respondendo, né, eu sou bastante a favor de um estado de bem-estar social, eu sou bastante a favor de educação, saúde, renda básica mínima para todo mundo, direitos dos homossexuais, dos negros, das mulheres, legalização das drogas, legalização do aborto, estado laico, né, todas as pautas que a gente pode relacionar a algum período da esquerda, pelo menos a esquerda mais moderna, eu tendo a ser adepto. Então por isso eu me vejo como de esquerda e não me vejo mudando, porque não é um pouquinho, né, não é uma ou outra coisa, eu me vejo bem adequado com a esquerda, embora se a gente for entender a esquerda, por exemplo, stalinista, né, um estado forte, autoritário, daí eu já me vejo completamente fora do ideal de esquerda naquele contexto, porém também me vejo fora das outras opções capitalistas de industrialismo e tudo que vem assim naquele contexto ali. Nada me parece suficientemente satisfatório para eu me considerar adepto. Então eu tenho uma visão mais contemporânea mesmo, né? Eu me entendo contemporaneamente de esquerda, embora eu acho que se eu tivesse na Revolução Francesa eu também estaria na esquerda, querendo acabar com o sistema de classes, de estamentos e daí por diante. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like, e é isso aí, gente.